Aleluia. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade. Estou bem cansado, viajei 24 horas e não descansei nada. Queria louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Eldo Ramos, pela vida do meu amigo pastor Valnei Boaroli, também pela vida do pastor Elias Mendes, presidente dessa obra, os obreiros da casa, os demais amigos aí, cantores, pregadores. Queria trazer um abraço da nossa igreja, a qual presido ali na cidade de Resende, Rio de Janeiro, Assembleia de Deus Tocha Viva, para os irmãos. Que Deus abençoe a todos, se sintam abraçados por Deus. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e diga: Deus está na casa. Meu conterrâneo, amigo, apóstolo Tiago Melo, pastor Aureli do Paraguai, meu amigo, Deus abençoe sua vida. Quinta-feira estamos lá em nome de Jesus. E os demais aí que eu não fiz menção do nome, alguns que eu não conheço, que Deus abençoe a todos. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco, escrito por Moisés. Quem puder ficar de pé, por gentileza, um minutinho. Eu não tenho isso como doutrina, mas só em respeito à palavra, se você puder. Gênesis capítulo 22. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga até o final do congresso, eu acho. Glória a Deus. Gênesis capítulo 22. Está escrito no versículo de número 2. Eu gostaria de trazer um título a essa mensagem: Fazendo Missões no Moriá. Fala para o teu irmão: Moriá, lugar de missões. Fala para ele. Gênesis 22, 2. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Coloca a Bíblia no banco, vamos orar. Senhor Deus, quem gosta de oração aqui? Eu também gosto, então a gente vai se dar bem. Quem gosta de Bíblia aqui? Eu também gosto, então a gente vai se dar bem. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, está aqui tua palavra. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo. Dá vitória, meus irmãos. Abençoe esse congresso hoje e amanhã. Os preletores que passarão por aqui, os cantores que já passaram e passarão por aqui, os visitantes, obreiros, congregados que passarão por aqui. Dá vitória a todos, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu lhe peço. E a minha família também, a minha esposa que está lá no Rio, a bispa Cristiane, a nossa igreja que está em oração por esse congresso. E abençoe cada irmão dessa família, dessa igreja, em nome de Jesus. Pode se sentar, irmãos. Irmãos, redobre a tua atenção, por favor, olhe para cá. Nós abrimos aqui a nossa Bíblia nos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, que é os 5 primeiros livros escritos por Moisés. E o livro de Gênesis, ele tem uma peculiaridade. Gênesis quer dizer origem, criação. Então a Bíblia aqui está remontando a história de um homem chamado Abrão. A Bíblia diz que Deus chama Abrão de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Abrão tinha um pai chamado Terá, um homem idólatra, artífice, fazia estatuetas. A Bíblia vai dizer que Deus chama Abrão e diz assim: sai-te da tua terra e da tua parentela, porque eu farei de ti uma grande nação. Uma promessa, um chamado. Primeiro chamado de Abrão, da casa de seu pai. Deus tira Abraão e detalhe, olha para quem está do teu lado e diga assim: Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. Quem entendeu isso, por favor? Abraão sai, e quando Abraão sai, meu amigo pastor Elias, a Bíblia vai dizer que ele comete um erro. Gênesis capítulo 13, ele leva o seu sobrinho Ló, filho de Naor. Deus não mandou Abraão levar ninguém, Deus mandou Abraão e só, mas ele leva Ló.
E diz a Bíblia no capítulo 3 de Gênesis que não demorou muito para ter problema. Diz assim o texto sagrado: e houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Então Abraão chama Ló e diz: não haja contenda entre mim e ti, porque irmãos nós somos. Se eu escolher a direita, tu vai para a esquerda. Se eu escolher o norte, tu vai para o sul. Se eu escolher o leste, tu vai para o oeste. E sabe o que acontece? Abraão escolhe os carvalhais de Manre em direção à terra de Canaã, e Ló escolhe as campinas bem regadas de Sodoma e Gomorra. Fala para o teu irmão: não vá pela aparência. Não ouvi, diga, não vá pela aparência. Pastor Zenito, Abraão foi em direção à promessa. Tem gente indo pela aparência. Fala para o teu irmão: aparência não é promessa. O que Deus lhe prometeu não é aparência. O que Deus lhe prometeu é uma terra boa que mana leite e mana mel. Então Abraão vai, e a Bíblia diz que Deus abençoa Abraão em tudo. Tudo. Abraão enriquece, se torna um dos homens mais ricos da tua época, contemporâneo também de Jó. A Bíblia vai dizer agora que Abraão, ele tem um sonho. Qual é o sonho de Abraão? Ter um filho. Então o anjo do Senhor visita Sara e Abraão. Deus muda o nome de Abraão, era Abraão, mudou para Abraão. A Bíblia diz que o anjo visita e faz uma promessa. Ouça isso, por favor: no tempo determinado, não por você, não por mim, mas no tempo de Deus. O tempo do homem é cronos, relógio. O tempo de Deus é o kairos de Deus. Levante a mão quem está entendendo. Deus diz: eu virei a ti e lhe darei um filho. Abraão não pulou o processo, mas Sara não vigiou. Pegou a sua serva egípcia chamada Agar e causa um transtorno na história. Abraão coabita com ela e dá luz a Ismael, primeiro filho, a descendência do povo árabe. Fala para o teu irmão: nem tudo que vem primeiro na tua vida é Deus. A promessa não está em Ismael, a promessa está em Isaac. Saiba esperar o tempo de Deus. Olha para quem está do teu lado e diga: não pule etapa, não atravesse a faixa de Gaza, não tente dar uma ajuda como foi falado aqui de Naamã, como foi falado de Eliseu e como foi falado de Geazi. Fala para o teu irmão: espera, porque no tempo de Deus o milagre acontece. E o que acontece? A Bíblia diz que agora causa um transtorno para a vida de Abraão e de Sara, a ponto da sua mulher ficar aborrecida. Sara, que a Bíblia diz que ela riu-se, agora está aborrecida. Ela chega para o seu esposo Abraão, pastor El, e diz assim: ó, despede essa mulher que é nascido dela. Abraão não entende bem aquilo, porque Tiago 3,10 diz que na mesma fonte não jorra água doce e água amarga. Mas Deus visita Abraão mais uma vez e diz: despede essa mulher e o que é nascido dela. Já olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: enquanto você não despedir Agar e Ismael, o teu Isaac não vai chegar na tua vida. Entendeu isso? O Glória chegou aí ou não? Precisa despedir o que é nascido dela. E a Bíblia diz que agora os anos se passam. A Bíblia diz que Ismael, ele vai para o deserto, ele é flecheiro, Deus abençoa ele. E a Bíblia diz que agora Deus concede que Abraão e Sara se conheçam, e eles têm um filho chamado Isaac. Olhe para mim, por favor. Mas olha que coisa interessante: o mesmo Deus que concedeu Isaac, pastor Elias, agora ele olha e diz assim: ó, pega teu filho, teu único filho, e leva-o às montanhas após Tiago Melo de Moriá, entrega ele a mim. Agora observe aqui o texto, ó. O texto está dizendo teu único filho, não está dizendo que Ismael é filho, não está dizendo, escuta isso, que Midian é filho, o filho de Quetura com Abraão. Está dizendo que o filho é Isaac. A promessa está em Isaac. A promessa está naquilo que Deus prometeu.
Não naquilo que falaram para você, não naquilo que você quis ouvir, não naquilo que agradou o teu coração, mas naquilo que Deus falou. Levanta a mão, porque Deus, está escrito na minha Bíblia, em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, não é filho de homem para que se arrependa. Porventura ele falaria e não cumpriria, ou diria e não confirmaria? Aí nasce Isaac. Deus pede Isaac. Ó, e não é qualquer montanha não, leva ele no Moriá. Sabe o que quer dizer Moriá no hebraico? A junção de 3 palavras: lugar onde se avista Deus. Você não entendeu? É lugar onde se vê Deus. Pastor Áureo, é onde a gente enxerga Deus. É aonde a visão espiritual é aguçada. Abraão acorda de manhã, pastor Valdei, coração apertado, não pode falar com a esposa, não pode contar para ninguém. Ao bar do seu jumento, ele pega os teus servos, coloca Isaac naquela mula, e lá vai Abraão, bate na mula, lá vai Abraão, bate na mula, lá vai Abraão, bate na mula, correndo em direção à promessa de Deus. Quando ele chega no pé do Moriá, tem um mistério. Só sobe ele e o menino. Pergunta para mim, por quê? Pergunta por quê? Jumenta não pode subir, animal de carga. Moriá não é lugar de animal de carga. Quem leva a jumenta, os empregados também não podem subir, porque Deus não chamou empregado para caminhar com Abraão. Deus não chamou jumenta para caminhar com Abraão. Deus chamou Abraão para uma obra diferente, uma obra missionária, uma obra separada. E vereis novamente a diferença entre o justo e entre o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Eu já vou falar de novo. Se Deus separou Abraão de Ló, se Deus separou quem leva a jumenta de Abraão, levanta a tua mão, porque você está insistindo em levar na bagagem aquilo que Deus não mandou você levar. Aí passa a prova, passa a luta, que é a vitória, que é o resultado. Fala para o teu irmão, mas antes do resultado tem processo. Vou falar de novo que Deus está mandando. Fala para o teu irmão, não pule etapa, não pule processo, passe pela prova. Daniel foi exaltado como governador, passou pela cova. Sadraque, Mesaque e Abednego foi exaltado em Babilônia, passou pela fornalha. Abraão foi exaltado por Deus, mas não deixou de subir no Moriá. Quem está entendendo aí? Deus está falando com alguém que nessa noite para de querer pular etapa, porque pulando etapa você não vai alcançar o cume do Moriá. Pastor Valnei, que situação difícil. Pega o filho, vai subir um monte. Ó, e no meio do caminho se torna pior. Porque o filho fala assim: papai, eu vejo aqui a lenha, o cutelo, a faca, para imolar o cordeiro. Aí ele pergunta assim: mas aonde está o cordeiro? Dá uma olhada debaixo da tua cadeira aí, vê se ele está aí, dá uma olhada aí. Se tiver um tapete, dá uma puxadinha, vê se ele está embaixo aí, vai. Dá uma olhada aí se ele está no banheiro, se ele está na porta. Onde está o cordeiro? Pergunta ao teu irmão, aonde está o cordeiro? Pergunta, aonde está o cordeiro? Procura ele e me ajuda. Procura ele aí. Pergunta para o teu irmão, cadê ele? Fala para o teu irmão, o cordeiro tem que estar presente na tua vida. Quem está entendendo isso? É ele que faz a diferença. É ele que te trouxe aqui. É ele que usa pregador. É ele que usa cantor. Esse congresso está aqui por causa dele. Essa igreja está de pé por causa dele. Você chegou aqui, vai ter vitória. Levanta a tua mão, porque tudo é por ele, e para ele são todas as coisas. Fala para o teu irmão, quem mandou você subir um pouquinho mais foi o cordeiro. Deus quer te levar a novo nível. Quem está entendendo isso? Larga as jumentas lá embaixo, os tratadores de jumenta lá embaixo, e sobe até onde Deus mandou você ir. Olhe para mim, lá vai Abraão.
coração apertado, dizendo assim: se eu voltar para casa sem um menino, Sara me mata. Já viu isso? Mas sabe por que Abraão continuou? Porque um dia eu questionei a Deus e falei: Deus, qual foi a motivação de Abraão levar o filho até o monte, sabendo que o menino poderia ser morto e não voltasse para casa? Esperou 100 anos para ter o filho, agora vai ter o filho morto. Sabe o que Deus falou comigo? Abraão confiava tanto em mim, tanto em Deus, que ele continuou subindo. Eu vim aqui, atravessei a Macedônia para dizer: levante a mão, continue subindo, continue orando, jejuando, indo no monte, vindo na escola dominical, dizimando, congregando, fazendo a obra, porque Deus te separou. A obra missionária vai ser feita. Moriá, lugar aonde se avista Deus de perto. Diferença. Lá embaixo, a vista a Deus de longe. Moriá, a vista a Deus de Deus quer você mais perto dele. Como diz aquele hino, mais perto. Não é só cantar, é viver, é estar perto, é buscar. Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e firmes das quais não sabe. Quando ele sobe o Moriá, o coração aperta mais. Ele prepara o local, ele coloca o filho ali. E sabe o que ele vai fazer? Matar o próprio filho. Sabe o que ele vai fazer? Pastor, ele vai dizer assim: ó, eu amo mais a Deus do que o meu filho, que eu esperei 100 anos para ter. Irmão, eu vou abrir um parênteses aqui, vou entregar o que Deus me mandou. Me desculpe, mas eu vou falar. Tem gente mais preocupado com a igreja do que com a obra de Deus. Igreja não é obra. Igreja é onde nós congregamos, é a casa de Deus. Sim, Deus está presente, mas a obra de Deus não se faz só dentro de 4 paredes, se faz na rua. Lá fora tem pessoa morrendo, tem pessoa no vício, no crack, na maconha, na cocaína, no homossexualismo, no lesbianismo, na droga, na prostituição. E nós precisamos sair do comodismo de 4 paredes e pregar o evangelho, porque ele falou, pastor Eldo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem está entendendo isso, por favor? Olha, irmão, eu não tenho tempo. Acha tempo. Olha, irmãos, quando eu faço a obra, o diabo se levanta. Irmão, a vida não está sendo fácil para ninguém dentro do evangelho, não. Está difícil, a luta está travada, mas com um pouquinho de boa vontade você consegue. Fala para o teu irmão: se esforce um pouco mais, ore um pouco mais, busque um pouco mais, adore um pouco mais. Cadê os adoradores? Clame um pouco mais, sobe um pouco mais. Quando ele vai matar o filho, o coração aperta mais. Olhe para mim, parece que eu vejo ele pegando aquele cutelo, indo de encontro a tudo que ele tem, toda a expectativa. Você sabe que para o judeu, o primeiro filho é a coisa mais valiosa que ele tem, é a continuidade da genealogia dele. A força está na primazia, no primogênito. E quando ele vai matar o filho e vai provar para Deus que ele ama mais a Deus, a Bíblia vai dizer que ele ouve uma voz. Ah, meu irmão, se nós ouvíssemos essa voz dessa noite. Fecha teus olhos, tem uma voz falando aqui ao meu ouvido. Abra teus olhos espirituais agora e fecha os carnais. Abra teus ouvidos espirituais. Pastor Eldo, ele está dizendo assim: eu sou capaz de devolver. Mata o teu eu, mata a tua vontade, mata aquilo que você ama mais do que eu, mata o teu desejo, mata tudo o que você coloca na minha frente, no meu lugar. Levanta a mão, por favor. Deus está dizendo: mata o orgulho, mata a vaidade, porque eu quero te levar a um novo nível na minha obra. Aquela voz, talvez seja aquela mansa e delicada que falou com Elias. Diz assim, ó: Abraão, não mate teu. Tem gente que não entendeu. Não mate teu único filho.
Porque agora eu sei que temes a Deus. Olha para trás, Abraão, mas não como a mulher de Ló. Quando ele dá uma olhadela assim, ó, achou o cordeiro, né? Dá uma olhada para trás aí, dá. Vê se ele está aí, vai. Quem não olhou não achou, quem olhou achou. Dá uma olhadinha, vai. Ele vê o cordeiro agarrado pelo chifre entre os arbustos. Ele vai lá, ele pega o cordeiro, e a ordem de Deus diz: troca de lugar, tira Isaac, põe ele livre, e pega o cordeiro e sacrifica o cordeiro, mata o cordeiro, mata o cordeiro, mata o... Eu vou ficar repetindo até você fazer alguma coisa aí, por favor. Mata o cordeiro, mata o cordeiro. Deus está preparando. Ele é o Jeová Jireh, ele é o Deus provedor, ele é o Jeová Sabaoth, é o Deus da guerra, ele é o Jeová Tsotiqueno, o Deus justiça nossa, ele é o Jeová Rafá, é o Deus que cura, é o Jeová Nissi, é a nossa bandeira, é o Jeová Olã, é o Deus eterno. E ele diz para você: está preocupado com o quê? Vai fazer a obra. Está preocupado em amontoar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam? Obra missionária precisa de dinheiro. Se faz de 3 formas: orando, indo e contribuindo. Mas escuta uma coisa: a motivação maior é o Espírito Santo de Deus que está aqui nessa noite. Ele está te motivando, ele está te levando. E quando ele mata o cordeiro, Isaac é solto. Isaac é solto. Que coisa linda. Aí começa as promessas de Deus. Primeira promessa: você vai ser um pai de multidões. Se pode, conta as estrelas que estão no céu e a areia que está na praia, porque assim será a tua descendência. Você glorifica a Deus, é ou não? Segundo, eu vou lhe entregar a porta dos seus inimigos. Terceiro, Abraão, tu serás chamado pai da fé. Quarta, será chamado amigo de Deus. Você não entendeu? Tem gente que hoje, dentro do evangelho, ele quer o resultado, mas ele não quer o processo. O processo é doloroso, não é? Mas Ana passou, Deus deu Samuel a ela. Meu pastor Elias, o processo é doloroso, como foi pregado pelo missionário. Gideão passou, mas foi mais do que vencedor e venceu os midianitas. Abraão passou e Deus da vitória. Pastor Valnei Boaroli, meu amigo, escuta isso. Paulo e Silas estão naquela prisão, trancada, apanharam o dia todo. 593 cortes no corpo de Paulo, 602 cortes no corpo de Silas. Mas por volta da meia-noite, o apóstolo Tiago Melo, eles começam a adorar, a glorificar, a exaltar. E a Bíblia diz que o processo começa a acabar. Levante a mão, por favor. Deus manda terremoto na Macedônia e o Senhor exalta aqueles homens. O congresso desse tem despesa. O congresso desse tem trabalho para se fazer. O congresso desse tem luta, tem peleja. Mas Deus está mandando nessa noite dizer para alguém aqui: deixa as jumentas lá embaixo. Deixe, pastor Zenito, os empregados lá embaixo. Tem hora que é só você e Deus no Moriá. O Moriá de Deus é feito para valente. O Moriá de Deus é feito para Abraão. O Moriá de Deus é feito para quem tem promessa. O Moriá de Deus é lugar onde você avista a Deus. Quem vem avistar Deus aqui nesse congresso? Quem vem enxergar Deus nesse congresso? Quem vem buscar a Deus nesse congresso? Lembra do que Isaías disse? Busca e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A minha Bíblia diz em Naum capítulo 1 versículo 7: o Senhor é bom, é fortaleza na angústia e conhece os que confiam nele. A Bíblia diz em Miqueias 5:9: a tua mão se exaltará sobre todos os teus adversários e todos os teus inimigos serão exterminados. A minha Bíblia diz em Naum capítulo 2 versículo 1: o destruidor está à porta, guarda a tua fortaleza, esforça os lombos e guarda muito o teu poder. A minha Bíblia diz em Gênesis 18:14: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Não há. Lucas 1:37: porque
para Deus nada é impossível. Abacuque pega agora e ele começa a dizer: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, no curral não haja vaca, os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei, pega na mão desse irmão aí, no Senhor exultarei na minha salvação. Sabe o que Deus está dizendo para você? Entrou arrastado, triste, como João do passo trocado, o mundo anda tudo para um lado e você para o outro. Está difícil, a luta está travada. Mas diga para o teu irmão: quando você avistar Deus nesse Moriá, a obra vai ser completa. Vai ser completa. Você me ouve aí? Diga glória a Deus. Quando você avistar Deus, vai ser completa. O milagre vai acontecer. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar teu passado, presente e futuro. É por isso que a minha Bíblia vai dizer assim, ó: busca primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão. Não, acho que você não almoçou hoje não, deve estar igual eu, veio no jejum. Vou repetir, só para quem comeu alguma coisa aí, está mais forte do que eu. O que a Bíblia diz? A Bíblia está dizendo que Deus tem vitória para a tua vida. A Bíblia está dizendo que Deus quer te envolver no manto de glória aqui nessa noite. A Bíblia está dizendo que do jeito que você entrou, você não vai sair. A Bíblia está dizendo: você pode ter entrado aqui, problema em casa, na família, enfermidade. Aliás, enfermidade já não tem mais, porque o profeta orou e Deus já botou tudo por terra. Pode ter entrado com causa na justiça, perseguido, caluniado. Pode ter entrado aqui estraçalhado. Mas olha para o teu irmão da direita e diga: Deus vai mudar teu cativeiro. Olha para o da esquerda e diga: Deus já mudou o teu cativeiro. Só quem crê nessa verdade, levante a mão para o céu e brada com glória a Deus, aleluia. Deus leva Abraão a Moriá para dar uma nova experiência a Abraão. Sabe por quê? Porque quando ele conseguiu tudo que ele tinha, Tiago, talvez ele se acomodou. Já viu aquele crente que consegue? Senta, já tem minha casa, já tem meu carro, já me casei. Olha, eu tenho um gerente que é meu amigo. Qualquer coisa eu ligo para o médico de família. O advogado resolve tudo. Olha, eu não preciso. Eu vi um homem na Bíblia também, que um dia ele olhou para o céu e ele falou assim: alma, descansa. Sabe por quê? Eu já tenho tudo. Eu gosto quando Deus deixa o crente na corda bamba. Pergunta por quê? Não, eu só respondo se todo mundo perguntar. Diga por quê? Porque aí a gente está sempre dependendo de Deus para alguma coisa. E aquele homem foi visitado e Deus disse assim: filho, eu a tua alma. E o que você tem feito? O que você tem trabalhado pela tua vida espiritual? O glória não veio quando se fala de espiritualidade, mas vai chegar. Muitos lugares, quando se fala de materialismo, é um glória a Deus, aleluia. Mas quando se fala de espiritualidade, muita gente não quer. Tem gente que só quer ficar dando glória a Deus, aleluia, quando o cantor famoso canta, o pregador famoso canta. Mas escuta uma coisa: Deus está levantando nessa geração uma nova geração de Abraão, uma nova geração de Atalaia. Gente que não está atrás de fama, de poder, gente que não vai para esse lugar competir, mas saiu da tua casa para glorificar. Levanta a tua mão para exaltar o nome daquele que vive e reina para sempre. É a geração de Gideão. São os 700, os 7.000 que não se dobraram diante de Baal, os 300 de Gideão, aqueles 100 que estavam na cova, debaixo da cova, quando Obadias levava pão e água para eles. Deus está levantando uma geração missionária, a última geração, a geração que vai fazer a diferença. Não uma geração de mimimi, não uma geração que fica reclamando, relaxada, que não ora e não busca a presença do Senhor. Há poucos dias atrás estávamos vendo aí no Brasil um grande profeta da África trazendo uma mensagem em uma igreja. 3 dias de agenda, 2 dias depois foi cancelado, só pregou um dia. Vou falar o nome por questão de ética, sabe por quê? Porque muitas das vezes a igreja brasileira não quer ouvir conserto,
não quer ouvir falar de volta de Jesus, não quer ouvir falar de santidade, não quer ouvir falar pecar contra pecado. Sabe por quê? Não enche igreja, não enche gasofilaço, mas enche o céu. Quem está entendendo? A igreja brasileira precisa voltar a pregar a verdade, pregar a Bíblia. Ficar enchendo linguiça não, irmão. Ninguém quer ouvir a tua e a minha opinião, não. Nós queremos ouvir a palavra de Deus. Tem um outro aí que quer ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz a diferença. É a palavra de Deus que vai mudar o teu futuro. É a palavra de Deus que vai te dar vitória. É a palavra de Deus que vai separar jumentas de Abraão. É a palavra de Deus que vai separar Isaac dos empregados da casa. É a palavra do Senhor que vai exaltar você. Não é o empresário que te ajuda, não é o teu marido, não é a tua esposa. Quem vai te levantar é o Deus de Israel. Deus usa homem? Usa. Mas o articulador é Ele. Você está entendendo isso? Moça, ninguém está preocupado da sua beleza não. As pessoas querem saber se você tem unção. As pessoas querem saber. Voz bonita igual você tem um monte que tem. Pregador bom no Brasil tem um monte. Deus quer levantar profeta. Cadê os profetas aqui? Aqueles que não se vendem, aqueles que pregam a verdade, aqueles que obedecem. Olha, meu pai tem dinheiro, terá, mas eu vou sair da casa dele. Sabe por quê? Porque se meu pai me enriquecer lá, vão dizer que é ele que me enriqueceu. Primeira coisa que Deus fez, tirou Abraão, deixou na prova e falou: quando eu te enriquecer, você vai saber que não foi seu pai, foi eu que te dei tudo novo. Fica de pé, por favor. Quem está interessado em fazer missões no Moriá nessa noite aí? Não entendi, o Glória foi embora, eu vou repetir. Quem está interessado em fazer missões no Moriá nessa noite aqui? Vou repetir pela terceira vez e já entrega a minha oportunidade. Quem veio aqui para fazer missões no Moriá nessa noite, no Congresso Internacional de Missões Desperta Brasil? Quem veio aqui para dar o seu melhor para Deus? Deus quer trazer um novo tempo à igreja. Um tempo que a igreja vai voltar a ser batizada com o Espírito Santo, a falar em língua, a glorificar, a pregar a verdade, a exercer o amor. O tempo que a igreja vai fazer a diferença, porque tem muita gente pregando, mas os testemunhos estão acabando. Sabe o que Deus quer? Testemunho. O teu testemunho, o meu testemunho fala mais do que 1000 palavras. Deus quer levantar uma geração como a geração de Eliseu. A mulher sunamita olhava, não tinha roupa de pastor, mala de pastor, mas quando ela olhou para o marido, falou: esse homem que aí passa é um santo homem de Deus. Olha aí o que aparece na vida de Eliseu, testemunho. Olha o que traz para aquela mulher abençoar. Ela não ficou pedindo pix para ninguém. Aquele homem não ficava ligando para ninguém, pedindo nada não. Ele fazia só isso aqui, ó. Fala para o teu irmão, quando a gente começar a orar, fala para ele. Não, ele não ouviu, diga: quando a gente começar a orar, vai acontecer milagre, Sunem. Levanta a tua mão. Vai acontecer milagre no Moriá. Vai acontecer milagre na igreja. Vai acontecer milagre em Foz do Iguaçu, no Paraguai, na Argentina, na Tríplice Fronteira. Quando a igreja começar a orar, paralítico anda, cego enxerga, surdo ouve, mudo fala. É isso que Deus quer fazer na igreja. Os sinais seguirão os que crerem. Será que só prego, que só vive? Pergunta para minha esposa, liga para ela. Liga no meu trabalho, pergunta se eu sou crente lá, porque ser crente em igreja qualquer um é hoje. A Gretchen disse que é crente. Aquela mulher lá, Joelma da banda Calypso, disse que é crente. Está tudo mudado, está tudo modificado. Mas lugar de jumento e de pregada é no pé do monte. Lugar de Abraão e de Isaac, levanta a tua mão. É no cume, é águia, não é galinha. É águia, voa alto. Deus quer uma geração que voa alto. Onde estão as águias aqui nessa noite?
Aonde estão as águias aqui nessa noite, que estão acima das nuvens voando, que estão em cima da tempestade, dando testemunho, e quando a serpente está lá embaixo, ela mira com os seus olhos, ela pega e leva a serpente para matar nos penhascos, porque ela entendeu que ela não luta no terreno do inimigo, ela luta no teu terreno, que é as áreas, as regiões celestiais. Se você está entendendo isso, bate palma, glorifica e adora a Deus. Faça missões no alto e desça para fazer a obra. Deixa eu orar. Fecha teus olhos, coloca a tua mão no meu coração, no teu coração. Fecha teus olhos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, se o glória chegar, fica mais gostoso, tá? Se o aleluia chegar, fica melhor ainda, tá bom? Não espero o famosão chegar aí para pregar amanhã, não. Glorifica a Deus, porque o famosão, o grandão da Galileia está aqui hoje, tá? O grandão da Galileia é ele que merece honra, glória, poder, louvor e autoridade. É ele, é tudo para ele. Senhor Deus, nessa noite eu quero orar pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, e quero liberar uma palavra. Aqui é Semarra Malecote. Eu libero uma palavra sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, e declaro que a partir de hoje Terá não é mais a casa dele, Pé de Monte não é mais a casa dele, Arabaçúbia, coabitar com Agar e ter filho chamado Ismael não é mais a vida dele. O Senhor vai fazer tudo novo. Quando o Senhor mudar o nome dele como mudou de Abraão, ele vai voar em regiões celestiais, ele vai andar só em Moriá, ele vai andar ao lado de Sara e vai ter Isaac, e ele vai entender que quando o Senhor arranca ele da casa de seu pai, é porque o Senhor quer dar uma nova história na vida dele e na vida dela. Só quem acredita nisso, só quem crê, levanta a mão e adora, levanta a mão e glorifica, levanta a mão e receba. Quantas águias nós temos aqui nessa noite, quantos pregadores, cantoras que vieram aqui para glorificar a Deus. Um dia disseram assim, pastor Elton: o fogo é forte. Havia água, apagou o fogo, e disseram: ó, o fogo não é mais forte, forte é a água que apagou o fogo. Aí daqui a pouco veio o vento, espalhou a água, disseram: a água não é mais forte, forte é o vento que espalhou a água. Aí então daqui a pouco disseram: olha o vento que é forte. Aí veio a montanha e parou o vento, disseram: o vento não é mais forte, forte é a montanha que parou o vento, a montanha sim que é forte. Veio o homem com seus maquinários e cortou a montanha. Aí disseram: a montanha não é mais forte, forte é o homem que cortou a montanha com todos os seus maquinários. Aí daqui a pouco, pastor Valnei, a Bíblia diz que esse homem vive 70, 80, 90 anos, o que passa disso é canseira e enfado. Veio a morte e levou o homem. Aí disseram assim: olha, o homem não é mais forte, forte é a morte que levou o homem. A morte sim que é forte, a morte matou o homem. Daqui a pouco, ao terceiro dia, depois você glorifica, veio Jesus e venceu a morte, levanta a mão. Aí disseram: a morte não é mais forte, forte é Jesus que venceu a morte. Só quem acredita nisso, só quem crê, dê o melhor, glória a Deus e aleluia. Bate palma para Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade e retorno o microfone a quem de direito, em nome de Jesus. Moriá, lugar de se avistar a Deus de longe.